Para casar é preciso sítio, é certo, mas o que é preciso mais? Não sei com quanto tempo de antecedência, ou pelo menos tenho uma ideia, mas já vamos saber a altura certa. É preciso enviar um convite. Que tipo de convite? Mais formal, menos informal, com o nome dos pais, sem o nome dos pais? Quanto tempo antes? Por e-mail ou por correio? Não sei. Vamos tentar perceber isso com quem? Com a nossa Ione, que está aqui. Ione, bem-vinda. É com muito prazer que te recebemos. E a Ione também vai marcar presença amanhã, se Deus quiser, não é? Sim. Para falar no dia da manhã, mas com vestidos e roupas para os convidados. Sim. Mãe de noivo, tudo isso. Tudo, não é? Mas, ai meu Deus! Muitas opções aqui de convite. Tinhas visto já isto tudo? Isto de facto há opções para todos os gostos. É, porque cada um tem um pormenor lindo. diferente. Sabe que o convite é a primeira impressão, aquela famosa frase, a primeira impressão é a que fica, é o convite. Eu acho que dá a ideia de como o casamento vai ser, como mesmo a personalidade dos noivos está ali, e seja uma festa pequena, ou até um casamento civil, até um grande casamento, assim, com festa, eu acho que é muito importante o convite, não é? Faz parte daquele momento tão especial. Então, o convite, é bom pensar a fazer assim, eu pensei no meu um ano antes. Um ano? Um ano antes. Eu não estava à espera de outra coisa da Ione. Tu olhas para a Ione e percebes, é um ano antes, porque não é? A Ione é noiva um ano. Tudo um ano antes. É porque também eu casei no Brasil. E como ia ter muitos convidados de Portugal, eu tive que pensar tudo com muita antecedência. Então a entrega dos convites foram entregues 3 meses antes. É tudo com mais tempo, o Save the Date foi entregue 6 meses antes. O Save the Date é um convite que é para lembrar a data do casamento que vai, exatamente, para reservar a data que vai vir. E depois eu entreguei o convite com 3 meses para quem vive fora. Então, para Portugal, comecei a enviar com 3 meses de antecedência. Claro, era o teu sonho, não sei se já organizaste algum casamento no Brasil, mas no Brasil o casamento é diferente. É um casamento, Sim, não é? No Brasil é tudo à séria. Nós aqui andamos a brincar ainda. A brincar aos casamentos, lá fazem-se os casamentos. Fazem-se os casamentos à séria. Por acaso convidaram para fazer um casamento no Brasil, eu estava entusiasmadíssima, mas depois desistiram da ideia. Pronto. Eu até estava quase a oferecer os meus serviços. Claro. Logo tivesse que ficar lá um mês, mas Pronto. não. Mas eu acho, assim, antes eu acho que quando eu cheguei aqui em Portugal, há 10 anos atrás, não tinha muito esses pormenores. Isso é muito novo aqui. No Brasil, sempre, isso já há muitos anos se faz. Mas eu acho que é muito giro que as pessoas estão... No Brasil, verdade. sempre houve aquelas coisas, brigadeiros. Mas aqui já se vê decoração. muito, aqui já se vê. Mas Está a começar recente. agora, é recente. Baby shower e tudo, Exatamente, é tudo muito recente. Mas a gente tem aqui opções fantásticas, que aqui é uma loja aqui no Avis, que faz esses tipos de Como é convites. que se chama? Chama Diferente. Pronto, e temos que dizer, não é já que deixaram aqui Sim, tudo. que tem convites giríssimos Vamos lá. começar pelo tradicional? Sim. Que o mais clássico. O mais clássico, O mais exato. clássico, porque não, assim, muita gente pergunta qual o formato que é ideal. Não existe formato ideal, isso é um gosto da noiva, dos noivos, não é? E, para mim, o mais elegante ainda é o retangular, que é esse modelo aqui. Esse, por exemplo, tem as letras douradas, tá? Tem o nome dos pais. O nome dos pais, do noivo e da noiva, não A é? data é mesmo escrita, não tem números, é uma coisa mais formal. Ah, ok. Estou a perceber o que estás a dizer. Aqui tem eles fizeram com o mesmo tema, com as iniciais aqui, um cartão de agradecimento, né? Então você pode depois fazer vários, por exemplo, Save the Date, tudo pensando numa mesma linha digamos, de estilo. Do estilo, não é? do estilo, não Pronto, é? então... Isto é muito curioso, porque... E há outra coisa que me parece interessante, que nós não temos isso programado, que é o presente, e isso também se calhar depois até poderíamos falar, deve ser enviado para onde, e os noivos também têm uma certa obrigação, não sei se hoje ainda se faz, mas eu lembro-me que a certa altura os noivos mandavam um cartão de agradecimento do presente. Eu acho que devem sempre fazer isso. Sim, eu Quantas acho vezes muito que- elegante, não um gesto, Não é um gesto Não é bonito. comum. Não, Pois. de todo. Mas deviam fazer. É muito trabalhoso, eu confesso que eu fiz e não cheguei a enviar toda a Ione, gente. claro que vi.
Mas confesso que não consegui entregar a toda a gente. É muito, muito difícil. E mesmo entregar, porque você tem que tentar entregar o convite em mãos, não é? O máximo de convidados possível, a não ser que ele realmente more fora. Brasil para Portugal Exatamente. é mais difícil, não é? Aqui em Portugal eu tive que enviar a maioria pelo correio, não é? Mas no Brasil eu tentei entregar em mãos as pessoas. É mais simpático. É simpático. entregar em mão. Mas agora Principalmente está-se padrinhos e os pais, não é? Dos Claro. noivos. sim. E muita gente faz convites diferentes para os pais e para os padrinhos. Por exemplo, Isso eu não sabia. eu fiz, que até ficou parecido com esse. A moldura tá branca, mas na verdade esse convite foi entregue numa moldura de prata. Eu fiz isso no meu casamento também, fiz um convite muito parecido. Coloquei uma moldura de prata, fiz uma caixa com o nome. Kit total e absoluto. Muito bem. E eu acho que é ali um pormenor. Eu acho que a pessoa se sente querida. Claro que sim. E pronto. Tem gente que coloca. Se você tiver muita intimidade, se for um amigo, se for um padrinho, você pode colocar pelo apelido, sem precisar colocar senhor, senhora, tratar mesmo como você realmente trata a pessoa. É porque normalmente também acontece isso muito nas mesas dos casamentos, não é? Exatamente. Utilizarmos os diminutivos. Portanto, tenho uma amiga que é Kiki, que se chama Cristina, eu não queria pôr Cristina na mesa, Sim. porque eu conheço-a por Kiki. Sim, mas não é? eu sou da Então, opinião que no guest list é importante ir o primeiro e último nome do convidado. Porque se é uma hostess a fazer o guest list, chamar o convidado de Kiki não fica resulta bem. nada bem. Sim. Pois. Portanto, deve-se pelo menos fazer duas guest lists, uma com os diminutivos e uma outra com o primeiro e último nome, é importante. Muito bem, sempre a aprender. Portanto, continuando a ver os convites. Pronto, eu, por exemplo, no meu casamento, fiz como as pessoas eram de fora, eu tive mais de 100 convidados de Portugal, então, na altura que eu fiz o convite, eu também pensei em fazer um guia da minha cidade. Eu ter ido ao teu casamento. Para os convidados. Então eu coloquei, imagina, restaurantes, tudo sobre a minha cidade, informações, porque as pessoas nunca tinham ido, não é? Meu Deus do céu. Então, pronto, tem aqui compras, onde fazer compras, tudo. Eu fiz Até porque as pessoas, resumo. quando vão a um casamento fora, aproveitam para tirar férias. Sim, foi justamente Faz isso. todo o sentido. Eles foram por uma semana, então eu fiz assim um roteiro quase para... Estou a adorar. Estou a dizer os três da produção. Fecha a boca, Maria. Que de facto, porque é que eu não conheço a Iona há mais tempo? Eu ia para Maceió. E depois tem convites super diferentes, por exemplo, esse é tipo um bilhete de avião. Giro. Não é? E, provavelmente o casamento foi em outro país, imagino. Depois tem os mapas, que tem gente que faz mapas escritos mais formais, outras pessoas fazem com desenho para ficar mais fácil para o convidado. Outra coisa que me parece também interessante falar é que e nós vamos falar disto da decoração do casamento amanhã. Mas, provavelmente, há convites que já são alusivos à decoração do casamento. Sim. Ou seja, as flores, os tons. As cores, sim. Então, não necessariamente precisa combinar com a festa, porque muitas pessoas acham, minha festa vai ser com flores rosa, então eu tenho que fazer o convite rosa. Não. Pode ser um tom de azul, ou pode ser um tom de dourado, pode combinar. Mas muita gente gosta de usar os mesmos tons, ali, a mesma linha que vai ser o casamento, não é? Aliás, estas letras e o lettering muitas vezes pode ser utilizado também nas mesas e por aí fora, não é, Exatamente. Cláudia? Depois o que se faz é isso, dar a ligação na linha gráfica, dar a ligação até ao dia da festa. Isso é giro porque as pessoas acabam por ir associando e percebendo que houve bastante cuidado. Este ainda não aconteceu. Uma das coisas... Este é 14 de agosto deste ano. Uma das coisas que eu gostava de sugerir em relação ao mapa, eu sou da opinião que o mapa para o local da festa deve ser entregue na igreja, no caso de haver igreja. Porque ninguém vai buscar o convite que foi entregue Às 3 vezes meses pode antes. esquecer em casa, não é? Sim, e eu acho que de facto estar na igreja, a pessoa recolhe na igreja e sabe a localidade. Quem não vai à igreja e está no café, vai ter que fazer uns telefonemas para chegar ao local da festa. E depois, o que eu acho, assim, que dá um toque mesmo final ali do convite, é sempre o pormenor. Por exemplo, esse aqui tem um relevo, tá? Não sei se na câmera vai dar para ver muito bem, mas aqui é um alto relevo do desenho. Tem a fita, tá? Aqui, quando abre, tem um imã. Então, assim, esses detalhes... Estou para a minha vida. Elástico, ó, uma etiqueta aqui com
as iniciais. Então, todos esses pormenores, ó, esse fecho, que é um pouco mais um lacre, que é mais clássico, todos esses pormenores é que vão fazer a diferença ali do convite. Ó, esse já é um convite de puxar, o convite está aqui portanto, atrás. Em Portugal, portanto, já sabemos que a Ione mandou 3 meses antes, porque o casamento também foi fora. Em Portugal, quanto tempo antes? Eu sugiro os convites estarem prontos 3 meses antes. Eu sugiro ver a prova 4 meses antes, porque as gráficas às vezes distraem-se. Portanto, ver o convite... As gráficas distraem-se, é uma boca para as gráficas. Senti. Mas entregar 3 meses antes. Mas pensem que os convites, conciliar convites com trabalho é difícil. E entregá-los, não é simpático entregar um mês antes os convites. Convém entregar 3 meses antes, mas dedicar-se à matéria, à causa e entregá-los de facto. Considero também que o mês de agosto, esquecer que ele existe, porque as pessoas estão de férias. Portanto, se casar em setembro, não contar o agosto como um mês, não é? Exatamente, isso é a minha sugestão. Pois, faz sentido. E pronto, outro pormenor também que muita gente gosta de colocar é uma frase, ou um pensamento, sei lá, um pensamento, uma música. Se isso tiver a ver com os noivos, pode ser colocado, mas também tem que lembrar sempre que os convidados podem não ter o mesmo gosto que os noivos, não é? Você tem que pensar também sempre em agradar os convidados. Então isso fica a critério mesmo. Tu tinhas tema? Eu não tinha assim, tema. Eu fiz tudo com flores tropicais, tudo a lembrar mesmo onde eu moro, rendas. Tudo tinha renda feita à mão de lá, tudo muito local da minha cidade. Foi um casamento super diferente, porque as pessoas usam muito rosas e orquídeas. No meu casamento não, foi tudo tropical, muita cor, foi palha de coqueiro. Então foi muito diferente. Maravilha. Outra pergunta, porque nós vamos agora conhecer um bom sítio para termos uma lista de casamento. Como é que os noivos comunicam onde está a lista de casamento? Bem, eu acho que é sempre um assunto delicado. É, não é? É, e pode não ficar bem. Portanto, eu sou da opinião que vamos aguardar na entrega do convite, as pessoas naturalmente perguntam onde tem a lista de casamento. Ah, ok. Ou quando recebem, depois eu também sou dessa opinião. Se a pessoa perguntar, ok, pode falar. Mas se não fica bem os noivos falarem, olha, a lista está em algum lugar. E hoje em dia uma coisa que é muito comum, por exemplo, no meu, como era à distância também, eu fiz um site online. E lá no site tinha como comprar algumas prendas online. Pronto. Isso sim eu acho que é razoável. Sim, mas pedir mesmo, ou ter uma lista, não é? Isso não se usa. E eu faço sempre a sugestão, às vezes atualmente os noivos põem muita lua de mel como uma opção. Sabes porquê? Porque pelo aquilo que eu me apercebo é que eles já têm muita coisa para casa. E é verdade, sim. Não é? Até ao segundo casamento, já têm tudo para casa. O que é que é verdade. E eu parece-me a ideia... Um trem de cozinha? É um trem de cozinha? A ideia parece-me genial, até porque a lua de mel é tão bom, mas eu sou da opinião que para além da lua de mel devem escolher sempre alguma coisa física que fique. Não só para as avós, mas como para a geração de pais, principalmente que não compreendem tão bem a solução do depósito, da transferência bancária para a lua de mel. E se fazem a lua de mel? E se fazem a lua de mel, então atenção em depois reportar como é que foi a lua de mel, que foi tão gira e obrigada, e fotografias e por acaso tenho amigos que têm o tal site, ou que já fizeram o tal site, e depois colocaram algumas fotografias dos sítios onde foram e por aí fora. Acho simpático fazerem isso. Sim. Ione, também achas? Também acho que sim. Então, há um sítio onde podem encontrar todas as opções, até o trem de cozinha, mas também a viagem. Vamos até lá e já nos vemos. Muito obrigada. Vemos amanhã, Ione. Obrigada, Maria.